Que bom ter você conosco, nossa escola da família, amém? Nós temos aprendido muito com as famílias da Bíblia, amém? Sei que você, aí na sua casa, pode testemunhar isso. Nós sabemos que tem vindo de Deus para o nosso coração, porque nós também temos aprendido muito, né, com esses estudos que nós temos ministrado para vocês. Primeiro, o Espírito Santo nos ensina e a gente derrama sobre a vida de cada um de vocês. Hoje a gente vai aprender com Maria. O meu esposo disse para mim, né, que ele tinha sentido no coração para a gente aprender com José e com Maria. A princípio eu fiquei meio assim, mas a gente já estudou sobre José e foi ótimo. A gente aprendeu muito com José. Mas agora com Maria, queridos, e é impressionante como a gente pode aprender com Maria, né? Tem muita coisa maravilhosa para a gente aprender com Maria. A gente vai ter que enxugar, escolher o que nós vamos aprender com ela nessa noite linda que o Senhor está nos dando. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 26. Quero encorajar você a se preparar para os nossos cultos, pegando Bíblia, pegando caneta, papel, organiza aí na sua casa, né, para a gente cultuar o Senhor juntos, amém? Não vamos ficar só aí deitado no sofá ou deitado na cama, vamos abrir a palavra de Deus, vamos conferir as ministrações, anota, receba realmente. Que seja um tempo de culto, um tempo de adoração, um tempo de abrirmos o coração para Deus falar conosco. Nós precisamos nos alimentar das verdades da palavra de Deus. A gente precisa disso, queridos. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Principalmente num tempo como esse e em outros que virão. Porque esse tempo com certeza vai passar, mas virão outros, né? Quando a gente falou de José, o Fábio principalmente baseou a ministração em Mateus. Quando Mateus escreveu o livro, né, o Evangelho de Mateus, ele enfocou a história de Jesus, né, o nascimento de Jesus, e ele deu uma ênfase em José. A gente percebe isso claramente lendo o livro de Mateus. Mas quando a gente lê o Evangelho de Lucas, Lucas era um médico, e ele escreve o Evangelho de Lucas, em especial para um homem, chamado Teófilo, que provavelmente era alguém que servia ao imperador, era um homem importante, e em determinado momento aqui no início da carta de Lucas, ele se refere a Teófilo como excelência. Então isso nos dá a entender que era uma autoridade, alguém importante. E Lucas diz que ele tentou ao máximo colher todas as informações para testificar com veracidade aquilo que ele ia escrever sobre a família de Jesus. E Lucas foca em Maria. Isso é fantástico, né? Porque Mateus relata os mesmos fatos, os acontecimentos, mas ele dá uma ênfase na pessoa de José. E Lucas relata os fatos da família de Jesus também, mas ele dá uma ênfase em Maria. Isso é para a gente ver que uma família, ela é composta por mais de uma pessoa. Ninguém é soberano, ninguém consegue as coisas sozinho, ninguém sustenta uma família, ninguém dá vida a uma família, ninguém dá o êxito a uma família, ao sucesso de uma família sozinha. A família de Jesus foi a família que foi, Jesus teve a ênfase que ele teve, o ministério que ele teve, também pelo suporte que ele teve do pai e da mãe. A gente viu que José era um homem íntegro, José foi um senhor pai, mas Jesus também teve uma senhora mãe. Amém. Então a gente vai aprender hoje com o exemplo de Maria. E como a gente tem dito
nas nossas ministrações. Nós não queremos dar sabão em ninguém, vestir carapuça em ninguém, e a ministração hoje não é para mulher, não é só para mãe, a ministração hoje é para família. Todos nós, homens e mulheres, filhos, avós, tios, professores, empresários, todos nós podemos aprender com a vida de Maria, com o exemplo de Maria. Tudo que está escrito aqui na Bíblia é para ensinar a nossa família, a nossa casa. Nós vamos aprender juntos com a vida dela. Amém? Amém. Vamos ler então, Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 38. Eu vou ler aqui para a gente. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente da casa de Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi com o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Dizem que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela está no 6º mês de gravidez. Verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Então Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Que história fantástica e verídica. É bom a gente ressaltar. Que história linda e verídica, né? A história do nosso Salvador, de uma família que parece assim, que meu Deus do céu, que situação. Queridos, Deus, Ele é sábio em tudo que Ele faz. Mas quando a gente lê uma história, que a gente já conhece o final, é fácil da gente entender. Mas vamos parar aqui e vamos pensar. Uma menina de 14 anos, porque Maria provavelmente nem tinha 14. Ela deveria ter 13. 13, 14. Porque uma moça judia se casava quando ela menstruava. Quando ela entrava na puberdade. Teve moças, né, rainhas que se casaram com 12 anos. A Carlota Joaquina, nossa rainha aqui do Brasil, se casou com 10. Então, os historiadores acreditam que Maria tinha no máximo 14 anos. Ela estava prometida de casamento para um homem. José deveria ser mais velho. Mas ela era uma adolescente. Aí vamos lá, um anjo aparece. Não é todo dia que a gente vê um anjo. Nunca foi normal ver um anjo. Nem hoje, nem na época de Maria, nem antes de Maria. Nunca foi normal. E o anjo fala: minha filha, você é muito abençoada. Você vai ficar grávida. Do Espírito Santo.
não é do seu marido, é do Espírito Santo. Queridos, isso é uma loucura, no mínimo. Mas Deus, Ele é tão sábio, que o anjo vai dizendo para ela, e ele diz para ela não ficar com medo, porque com certeza ela estava tremendo, ela estava apavorada, porque a gente precisa ler os relatos bíblicos com os nossos olhos de hoje. Imagina um anjo chegando para nossa filha, Esther. E falando, Esther, você foi escolhida, você é uma menina muito boa, e Deus abençoou você e você vai ficar grávida pelo Espírito Santo. Eu imagino que ela ia chorar, gritar, ficar desesperada. Com Maria, não é diferente, ela é uma mulher como eu e você, um adolescente como nós fomos. E o anjo disse, olha, você não precisa ficar com medo, você vai ser a mãe do nosso Senhor, do nosso Salvador. Eu penso que Maria conhecia as Escrituras, ela tinha conhecimento do que o anjo estava se referindo. Mas aí o anjo dá a dica, ele fala, olha, eu já fiz um negócio parecido com esse, com a sua prima. A sua prima Isabel, aquela senhora bem de idade que não podia ter filho, está grávida. Pois é, para você ver que para Deus não tem impossível. A Isabel está grávida de 6 meses. Ele diz isso para dar um sinal para Maria, de que Deus fala, Ele cumpre, e para cumprir uma profecia lá de Isaías, que dizia que viria alguém na frente preparar o caminho para Jesus, que seria João Batista. Mas Maria, diante do que o anjo fala, ela responde no verso 38. Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que Deus deseja. Eu creio, queridos, que nós, como famílias crentes, famílias cristãs, famílias que servem ao Senhor, famílias que precisam ter discernimento para ouvir a voz de Deus, como Maria teve, nós precisamos ter sabedoria para entender que o caminho que Deus nos dá, aquilo que Deus nos permite passar, é sempre o melhor para nós. Maria não tinha nem ideia do que ela enfrentaria. Ela não tinha nem noção do que estaria por vir. Mas ela simplesmente disse, eu aceito. Que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Ela não entrou em pânico, em crise, em choque. Ela não ficou tentando arrumar argumentos. Ela falou que se cumpra. E ela agiu em tanta sabedoria, que a primeira coisa que ela fez aqui, depois que o anjo falou com ela, e isso é fantástico, meu bem. Eu fico pensando assim, como que a gente não pega umas coisas dessas, né? A primeira coisa que Maria fez aqui, ela foi lá na casa de Isabel. Ela foi tirar a prova. O anjo falou comigo, tá bom. Mas eu vou lá ver se é verdade. E ela vai, você pode ler aqui no verso 39, fala assim, alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa. Aqui diz, pelo que o texto bíblico diz, ela não conversou com ninguém, nem com José, principalmente com José. Ela não falou nada. Ela foi até a casa de Isabel, que ficava numa região montanhosa da Judeia. Verso 40, ela entra na casa de Isabel, cumprimenta Isabel, e aí na barriga de Isabel, o neném de 6 meses mexe. E aí Isabel solta uma profecia. Isabel fala, você é uma mulher abençoada, eu não sou digna de receber a mãe do meu Salvador. Isabel percebe na hora, Maria, você está grávida do meu Salvador. Isabel confirma a gravidez. Isabel é o teste de gravidez de Maria. Ela confirma. E aí Maria fala, no verso 45, ela fala, quer dizer, Isabel fala, você é abençoada porque você acredita que vai acontecer. Maria creu sem ver. Ela não tinha um teste de gravidez, ela não tinha provas nenhuma, mas ela foi lá e testificou a palavra do anjo. Queridos,
A primeira coisa que eu vejo aqui, que a gente precisa aprender com Maria, é a gente agir em sabedoria. Maria não saiu do encontro com o anjo, desesperada, e vai procurar José. Pensa a catástrofe que seria, hoje já seria uma catástrofe. Pensa naquele tempo, Maria procurar o noivo, naquela sociedade, e dizer, estou grávida. A Maria creu que se Deus colocou ela naquela situação, Deus providenciaria a solução. Ela creu. E ela ficou quieta. Ela não abriu a sua boca. Queridos, quantas vezes nós pecamos só no nosso falar? Às vezes a gente não fala nada. Às vezes a gente nem fala nada. Mas a nossa boca acaba com tudo. A nossa língua acaba com tudo. No relato bíblico, tanto de Lucas quanto de Mateus, Maria não abriu a boca. Quem contou da gravidez para José foi um anjo. Deus resolveu tudo para ela. Tudo. Maria não precisou mover um dedo, ela não precisou abrir a boca. Deus foi o seu defensor, o seu advogado, o seu juiz. Às vezes eu percebo que nós perdemos as nossas batalhas, ou nós entramos em situação de conflito, de crise, e em problemas, mesmo dentro da nossa casa, no convívio nosso familiar, porque a gente não sabe calar a nossa boca. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. O que aprendemos aqui com Maria é que tem guerras que não são para nós travarmos as batalhas. Tem guerras que nós apenas desfrutaremos do resultado trazido por Deus, né? Para mim, nesse primeiro aspecto de Maria aqui, meu bem, é que Maria entendeu que ela deveria ser somente coadjuvante. Deus me visitou e eu estou grávida, então Deus resolverá esses problemas que estão adiante de mim. Porque o noivado, naquele tempo, já era um compromisso de casamento. Só poderia aquele noivado ser desfeito num ato de divórcio. Maria, ela foi sábia, ela soube guardar a sua língua, não falar quando não era hora de falar, né? Maria escolheu como ela iria se posicionar naquele momento. Ela se posiciona como uma adoradora. Foi isso que ela escolheu. No verso 46 do capítulo 1 de Lucas, a Maria escreve uma canção de adoração. Isso revela o coração. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Queridos, eu fico muito assim, pensativa sobre isso. Como nós nos posicionamos num tempo assim? Porque eu, sinceramente, olho para esse momento e não acho que nós estamos vivendo um dos piores momentos que nós poderemos viver como cristãos. Eu acredito que se a igreja vier a passar por uma tribulação, nós não sabemos o que é isso ainda não. Está muito longe de ser a grande tribulação o que nós estamos vivendo. Tem pessoas que ficam ouvindo vídeo, revelação, achando que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Queridos, leia mais a Bíblia. Grande tribulação, nós não vamos estar dentro da nossa casa assistindo Netflix. É verdade. Certo? Dormindo de noite, cama boa, nossa família bem. Não é bem assim não. Nós estamos reclamando, e a maioria das queixas é relativas a questões financeiras. A questões financeiras que nós tememos que venhamos a passar.
porque nem sequer ainda estamos passando. Nós precisamos rever como nós vamos nos posicionar. Maria era uma adolescente com um futuro totalmente nas mãos de Deus e de José. E ela decide se posicionar como uma adoradora. Ela escreve um cântico. Ela compõe um cântico. Como nós vamos passar por uma crise? Hoje eu assisti um testemunho e eu compartilhei desse testemunho com o Fábio. De um homem que eu acompanho, um pastor, e ele está passando por um processo de tratamento de câncer. E ele postou um videozinho hoje dizendo, crendo, né? Ele crê que ele está no final do tratamento. E ele disse, olha, eu quero falar 3 benefícios da crise. Ele dentro de um quarto de hospital, sentado em uma poltrona, se preparando para receber as químios. E ele falou, existe benefício na crise. E eu achei interessante que ele comparou a crise ao casulo da lagarta. Ele falou, a lagarta só vira borboleta se ela passar pelo período do casulo. Ele falou, se você quer virar borboleta, você tem que esperar o casulo. Você tem que enfrentar o casulo. Se você quer passar por, você espera ter um momento de glória, se você espera a vitória, você tem que acreditar que Deus vai mandar o casulo. E o casulo, na maioria das vezes, é a crise. A crise, mesmo na medicina, ela é vista de 2 maneiras. Ela pode ser o potencial para a vida ou para a morte. Então, queridos, o que você está fazendo aí dentro do casulo? Você está deixando Deus te trabalhar, Deus te potencializar para você sair uma borboleta? Ou você vai ser aquele casulo que vai ficando, até que um dia a gente tem que pegar a vassoura e tirar ele e jogar fora, porque ele ficou todo emaranhado, virou teia de aranha e não virou nada lá dentro. Nós precisamos entender os tempos e as estações na nossa vida. E parar de sermos murmuradores. Paulo fala que chega um tempo na nossa vida cristã que não dá para ficar tomando leite. A gente precisa deixar de ser bebê. A gente precisa se alimentar de coisas fortes, sólidas. A gente precisa se preparar para a vida. Nós cremos piamente que Jesus está voltando. E eu sinceramente não sei se a igreja vai passar ou não vai passar por tribulação. Mas o que vier, nós precisamos estar preparados. Como nós vamos nos posicionar? É verdade. Acho que o grande aprendizado para nós nessa perspectiva do que a gente está conversando aqui sobre a vida de Maria é o que estará no nosso coração no dia da crise, né? Minha esposa falou do casulo. O casulo é uma crisália que gera o termo crise, né? O que o nosso coração alimenta nesse tempo? Maria estava vivendo uma situação muito delicada. O que ela fez? Ela foi adorar a Deus. Ela foi destravar os céus, ela foi adorar a Deus. Porque ela entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo, por mais delicado que fosse, que poderia custar a ela a vida, porque se ela fosse descoberta grávida, sem ter se casado no ato, ela seria apedrejada, ela seria morta, ela e o bebê que estava nela seriam mortos, ela seria escorraçada. Mas ao invés dela se colocar para a preocupação, para a angústia, para as noites em claro,
conversar com quem não tinha que conversar, buscar resolver de uma maneira que não deveria se buscar resolver. Não, ela foi para adorar o Senhor. Talvez, querido, querida, a sua família não viva um ambiente de céu na terra, porque vocês lidam com as crises de maneira carnal. Vocês não lidam como adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Quando a crise chega também o estresse, o tumulto, tudo aquilo que desagrega o ambiente, ao invés de chegar um momento para colocar joelho no chão, chegar um momento para se levantar nas madrugadas para orar, chegar um momento para se abrir a Bíblia e ler, chegar um momento para reunir a família e fazer o culto doméstico. A crise, ela chega exatamente para derrubar todos os alicerces, todos os fundamentos. Não, devemos agir espiritualmente para com a crise. Maria é um exemplo de uma mulher que no meio de uma crise, na sua casa, na sua família, para o seu futuro, ela age como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela vai adorar, está doendo, mas vai adorar. Eu não sei como que eu vou resolver, a minha barriga está crescendo, mas eu vou adorar. Como que eu vou explicar que um anjo veio conversar comigo? Eu vou adorar. Como que eu resolvo isso? Eu não sei, eu vou adorar. Quando o mundo cair ao seu redor, que você permaneça de pé, por estar na condição de um adorador, de uma adoradora, que a sua casa seja uma casa adoradora, ao invés de ser uma casa murmuradora, uma casa praguejadora, uma casa questionadora de Deus, seja uma casa adoradora. Amém? Amém. Então a gente aprendeu até aqui que com Maria, a gente pode ter a sabedoria para falar na hora certa e se calar na hora certa. Tem situações que a gente precisa entregar totalmente aos cuidados de Deus. E deixar que Ele resolva. Num momento difícil, a gente precisa deixar que Deus resolva. E a gente se posiciona como adorador. A gente vai para os pés do Senhor. Em oração, em jejum, em leitura da palavra. E para terminar, o que eu acho fantástico na vida de Maria e José, né? É que eles tinham o pé no chão. Eu achei esse termo o mais apropriado. Uma família pé no chão. Os pais do Salvador. Os pais do Senhor Jesus Cristo, eles fizeram tudo com o pé no chão. Uma família normal, uma família enraizada em princípios bíblicos, mas uma família que o poder, o orgulho, não subiu a cabeça. A gente percebe em todo o relato bíblico que Maria e José permaneceram sendo quem eles eram, humildes. Quando a gente vê, queridos, Jesus nascendo num lugar tão humilde, aquilo não foi só uma questão de não ter aonde ficar, aquilo relatava a simplicidade dos pais de Jesus, porque isso permaneceu. Quando Jesus foi ser consagrado, e era o costume se fazer uma oferta, e a oferta mais simples, a oferta mais humilde, era se sacrificar pombos, rolinhas. Foi isso que os pais de Jesus levaram. Eles não levaram o cordeiro, não levaram o novilho, uma ovelha, eles levaram pombos. Um casalzinho, era a oferta mais simples, mais humilde, da família mais humilde. José e Maria continuaram sendo quem eles eram, e continuaram sendo uma família pé no chão. Às vezes, meu bem, as pessoas pensam, mas eles levaram porque não tinham. Eles tinham. Os reis magos deram uma fortuna para eles. Eles tinham sim. Mas eles continuaram manifestando o que eles eram. Pessoas simples e humildes. Eles não queriam ostentar. Nem ostentar falando, olha, nós temos aqui o que Deus manifesta na terra. E nem ostentar num momento público, que era o momento da consagração, da apresentação de Jesus. Queridos, a gente precisa dessa simplicidade.
A gente precisa dessa humildade. Não que a gente não possa ter coisas boas. Não é isso, sabe? A ideia aqui não é essa questão dos bens. É a questão do pé no chão mesmo. Aqui, toda a família judia, ela ia uma vez ao ano no templo. Foi assim que Jesus foi criado, indo uma vez ao ano ao templo. Quando Jesus fica no templo e os pais voltam para a casa, dão falta dele e voltam ao templo, você lê lá em Lucas 2,49, que quando Maria entra no templo, ela dana com Jesus. Ela repreende, ela corrige Jesus. Então a gente vê que eles eram pais que disciplinavam Jesus. Jesus não foi criado como um menino anormal, como um super-herói, como um rei. Ele foi criado como um filho. Uma criança qualquer. Uma criança normal. Isso nos diz muito. E eles pegaram Jesus e levaram Jesus de volta para casa com eles. A gente vê que Jesus só se desprendeu dos pais com a maior idade. Queridos, nós precisamos aprender aqui. Os nossos filhos têm que ser criados como filhos. Pé no chão. Nem se você puder, não dê tudo. Na hora de corrigir, tem que corrigir. Na hora da disciplina, tem que ter disciplina. Na hora do limite, tem que ter limite. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A gente tem que pegar as entrelinhas. Lá em Lucas 2,52 fala assim: crescia Jesus em graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em estatura e em conhecimento. Lá quer dizer assim, Jesus crescia como toda criança deve crescer. É isso. Jesus sabia se comportar, graça ali queria dizer, diante dos homens e diante de Deus. Jesus tinha um bom testemunho, um bom comportamento diante das pessoas e diante de Deus. Isso não precisaria estar escrito aqui, se não fosse para ser um ensinamento para mim e para você, para nós como pais. Os nossos filhos precisam ser exemplos para as pessoas. Nossos filhos precisam ser bons exemplos na escola, aonde eles estão. As pessoas precisam olhar e falar: puxa vida, estão crescendo em graça, estão crescendo em estatura, estão crescendo em conhecimento diante de Deus e diante das pessoas. É assim que uma família saudável, uma família cristã deve ser. Deve viver dentro das condições financeiras que ela tem. Uma família cristã não pode dar mau testemunho de comprar e não pagar. Nós poderíamos pensar que, poxa vida, Maria podia fazer, eu sou a mãe de Salvador. Ele ora, ele pede para o pai dele, o pai dele vai nos dar. Não, tudo diz aqui que eles viviam de acordo com o que José, o marceneiro, podia prover. Foi assim que Jesus foi criado. De acordo com a provisão de um marceneiro, de um carpinteiro. Queridos, vamos aprender com as verdades da palavra de Deus, vamos aprender com as famílias da Bíblia. E assim, com certeza, nós teremos famílias felizes, famílias abençoadas, famílias prósperas, famílias benditas do Senhor. Amém? Que Deus nos dê a graça de sermos assim. Amém. É isso. Aprendemos aqui com Maria, ensinando a minha família, a sua família, ensinando a mim e a você. Teus pés no chão. Nós não podemos ir além daquilo que somos. É interessante que quando Maria chega lá no templo e encontra Jesus, e ele tinha 12 anos, Jesus diz assim: olha, eu e seu pai estávamos preocupados com você. Jesus falou: mas eu estava aqui na casa do meu pai resolvendo questões. Aí Maria falou: tudo bem. Não, Jesus levantou e seguiu Maria e José para casa, né? Ela sabia que chegaria o tempo dele se dedicar ao Pai do céu. Todos sabiam, na verdade. Porque a Bíblia fala muitas vezes, Maria guardava todas essas coisas no seu coração.
Mas ele era um menino de 12 anos. Ele era apenas uma criança que precisava de disciplina e que precisava de orientação, que precisava limites, de adultos que o conduzia, que precisava de pessoas para protegê-lo, que precisava de pessoas para orientá-lo, né? Às vezes eu vejo os pais se submetendo à autoridade dos filhos. Às vezes os filhos são muito inteligentes, acham que são muito maduros. Tem pai que acha o filho muito maduro. Mas isso é só os pais. Na verdade, todo filho é inteligente. Na verdade, todo filho não é maduro. Então, nós temos que ter muito cuidado. Vamos quebrar esses mitos. O seu filho não é mais bonito do que os outros filhos dos outros. Ele não é mais inteligente do que os filhos dos outros. Ele é apenas uma criança. A gente acha que é, viu, queridos? Mas não. Vamos nos policiar, porque não são. São iguais. São filhos. São filhos. Precisam de limites. A gente vai guardando no coração as coisas, como Maria fez. Amém. Ela sabia que chegaria o tempo que ela tinha que entregar o filho dela para cumprir a missão a que ele veio. É verdade. Ela recebeu essa profecia no dia que ela o consagrou com 8 dias de vida. Lá fala que Simeão, na escada do templo, pegou Jesus, ergueu ao céu, e a Ana, uma viúva. Em nome de Jesus, abençoar sua vida, sua família, Amém, seu casamento, seus filhos, seus pais, Pai querido, em o nome de Jesus. Amém. Nós oramos declarando que cada uma das virtudes que nós aprendemos nesta série com as famílias da Bíblia, sejam virtudes que se manifestem na nossa família. Amém. Que cada uma das ações de prevenção que precisamos tomar, que nós sejamos capazes de realizá-las. Amém. Que o Senhor nos dê muita sabedoria, que o Senhor nos dê muita espiritualidade saudável, que o Senhor nos dê muito pé no chão, para podermos caminhar como famílias benditas do Senhor. Amém. Nós cremos que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem providenciado, a Deus, tudo o que é necessário para que nesse tempo, eu e a minha casa, nossas famílias, sejam um instrumento da revelação do céu aqui na terra. Senhor, eu repreendo o diabo, eu repreendo as trevas, eu repreendo todos os demônios com as suas ações infernais, todas as setas das trevas, todas as ações que o inimigo, a Deus, quer sobre a nossa casa, eu repreendo em o nome de Jesus. Eu abençoo as nossas famílias, eu abençoo as esposas, eu abençoo os maridos, eu abençoo os pais, eu abençoo os filhos, os avós, os tios, os irmãos, eu abençoo todo o ambiente familiar, no poder do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. E glória a Deus. Amém, queridos?